Fala jovem, beleza? Professor Jonatas Gonçalves, na segunda parte da nossa aulinha envolvendo teoria atômico-molecular, nossa aula de número 2, então, do tema Relações Numéricas Fundamentais, né? Vamos iniciar essa aula falando agora sobre massa molar. Já vimos a massa atômica, já vimos a massa molecular, e agora vamos falar de massa molar, ver como isso se aplica junto ao mol, e vamos analisar o volume molar também. Bom, a massa molar é a massa de 1 mol. O que é um mol? 6 vezes 10 a 23. Então, a massa molar é a massa que contém 6 vezes 10 a 23 daquele determinado material. A definição fala assim, a massa em gramas, massa molar é a massa em gramas, de 6 vezes 10 a 23 entidades. Podem ser átomos, podem ser moléculas, ele se refere a entidades. Nós já vimos de onde surgiu essa massa. Essa massa foi a tentativa do nosso querido Avogadro de trazer aquele número das massas atômicas para a nossa realidade em gramas. E vimos que com isso acarretou um aumento na quantidade de uma unidade para 6 vezes 10 a 23 unidades. Então, a massa molar, ela basicamente, ela é numericamente igual à massa atômica. O que muda? O que muda é que a massa atômica é expressa em U e representa apenas uma única unidade. E a massa molar é representada em gramas por mol, gramas a cada mol, gramas a cada 6 vezes 10 a 23, não é isso? E ela já é uma representação de uma grande quantidade, né? Por 6 vezes 10 a 23 é uma grande quantidade. Mas numericamente é igual. Veja, se a massa do hidrogênio, a massa atômica, é 1U, a massa molar, a massa de 6 vezes 10 a 23 hidrogênios, continua sendo 1U. Continua sendo 1. Só que agora é 1 grama. Se a massa atômica do oxigênio era 16U, a massa molar do oxigênio é 16 gramas a cada 1 mol de oxigênio, ou seja, a cada 6 vezes 10 a 23 oxigênios, eu tenho 16 gramas. Se a massa do carbono, do átomo de carbono, era 12U, a massa de 1 mol de carbono é 12 gramas. É muito simples, é muito tranquilo. Portanto, essas informações já lhe serão fornecidas pela questão, ou você poderá encontrar as massas atômicas na tabela e fazer essa equivalência para gramas. Lembrando que só utilizamos grama quando estamos nos referindo ao mol, a essa grande quantidade de matéria. Quando estamos nos referindo a uma única unidade, utilizamos U. As provas de vestibulares tradicionais gostam eventualmente de fazer uma pegadinha. Falar que a massa molecular é expressa em gramas por mol. Não, né? A massa molecular é de uma única molécula, é expressa em U. Assim como a massa atômica é expressa em U. Qual é a massa molar da água? Ora, se a gente viu que a massa molecular da água era 2 vezes 1 do hidrogênio, mais 16 do oxigênio, 18U, a massa molar, o 18 se conserva, 18 gramas a cada mol. É muito simples, pois a massa molar nada mais é do que a massa em gramas que representa 6 vezes 10 a 23 entidades. Então, massa molar é a massa de 1 mol de entidades. Essas entidades podem ser átomos, podem ser moléculas, etc. Unidade gramas por mol, que é gramas divididos por mol, ou podemos expressar gramas por mol menos 1. Esse mol menos 1 é uma expressão matemática, que é o quê? Gramas divididos por mol. A cada mol tem tantas gramas. Você sabe, tem tantos gramas. Você sabe que esse mol é menos 1. Esse menos 1 na matemática quer dizer 1 sobre aquele valor, ou seja, era grama vezes 1 sobre mol, ou grama por mol. Bobagem, você não vai se estressar com isso. Massa molar de um elemento é a massa de 6 vezes 10 a 23, como já falamos, átomos desse elemento. É numericamente aí, falamos isso, igual a massa atômica. Por exemplo,
a massa atômica do cloro é 35,5 U. Por sua vez, a massa molar do cloro é 35,5 gramas. Foi o que a gente falou aqui. Fica muito simples, numericamente igual, né? Vamos ver aqui exemplo de cálculo de massa molar. Mais uma vez, calcule as massas molares das substâncias abaixo. Gás cloro, que é um que a gente já analisou a massa molecular. O cloro tem massa molar. A massa de 1 mol de átomos de cloro é de 35,5 gramas por mol. A gente pode fazer equivalência numérica. Como eu tenho 2 cloros, então a massa molar é 71 gramas por mol. Não é 71 U, porque 71 U não é 1 mol, é uma única molécula, né? Essa é a diferença essencial. Não é para ser difícil isso, gente. Vamos lá essa pergunta. Número de moléculas de ácido acetil salicílico por comprimido, é o famoso AAS, remedinho antitérmico, muito comum questão envolvendo AAS, viu, pessoal? Importante a gente saber. Bom, a massa, olha aí, a questão já forneceu para a gente. A massa molar do AS, né? A fórmula molecular dele é C9H8O4. Então a gente foi lá e pegou 9 vezes a massa do carbono, que é 12, somada a 8 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, somada a 4 vezes a massa do oxigênio, que é 16. A massa dele foi 180 gramas por mol. A massa molar do acetil salicílico é 180 gramas por mol. Tudo aquilo que o mol significa, esse mol pode ser relacionado. Então, 180 gramas não é a massa de 1 mol, mas o mol não corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, eu posso dizer que 180 gramas são 6 vezes 10 a 23 moléculas. Um comprimido de ácido ascórbico, a questão traria essa informação para você, tem 90 vezes 10 a menos 3 gramas. Note, grama em cima, grama embaixo. Quantas moléculas eu tenho nesse comprimido, então? Bom, eu sei que 180 gramas correspondem a 1 mol. Portanto, eu sei que 180 gramas correspondem a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Qualquer que seja a massa aqui, vai corresponder a quantas moléculas? X. Fazemos a famosa regra de 3, que a química tanto defende, pois evita fórmulas. Então, você faz a multiplicação cruzada, vamos chegar ao resultado de 3 vezes 10 a 20 moléculas. O que é 3 vezes 10 a 20 moléculas? É a quantidade de moléculas que eu tenho nessa massa do comprimido. Então, você viu que aquele comprimidinho, ele tinha 3 vezes 10 a 23 moléculas. Olha que coisa fantástica, um pequeno comprimido. A balança mais precisa pode detectar uma variação de aproximadamente 10 a menos 8 gramas. Quantos átomos de ouro existiriam em uma amostra desse peso? Uma amostra de 10 a menos 8 gramas. Como é que eu faço essa conta? Bom, a pergunta já foi feita. 10 a menos 8 gramas corresponde a X átomos. Essa é uma linha da nossa regra de 3. 10 a menos 8 gramas correspondem a X átomos. Está aqui, ó. 10 a menos 8 gramas correspondem a X átomos. Beleza? Aí você vai lá na tabela e vê que a massa molar do ouro é de 197 gramas. Se a massa molar quer dizer o quê? 1 mol. Então, 197 gramas corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ouro. É a massa molar, é a massa de 6 vezes 10 a 23, aquela coisa. Portanto, 10 a menos 8 gramas corresponde a X átomos. Fazendo a regra de 3, vamos achar que 10 a menos 8 gramas correspondem a essa massa pequena, para você perceber a diferença, correspondem ainda a 3 vezes 10 a 13 átomos. 3 vezes 10 a 13 átomos. 10 a menos 8 gramas. Olha só, para você ver a distância que a massa atômica ela tem da quantidade, né? Você pega a massa de um átomo e a massa molar, você percebe que só numericamente que é igual, porque uma expressa 6 vezes 10 a 23, a outra expressa apenas 1. A gente viu que em gramas, 10 a menos 8 gramas de ouro corresponde ainda a essa grande quantidade de ouro, 3 vezes 10 a 13. Qual é o número de átomos contido numa amostra de 5 mols de sódio? Vamos usar a regra de 3 simples. 1 mol de sódio corresponde a quantos átomos de sódio? 6 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Portanto, se eu tenho 5 mols, eu tenho X. Fazendo a continha, 3, aqui ele usou 6,02, né?
3,01 vezes 10 a 24 átomos de sódio. 5 mols tem essa quantidade de átomos. Sempre regrinha de 3, fugindo de fórmula, maneira fácil de a gente expressar e compreender. Existe sempre uma relação. Mol é o centro. Tudo aquilo que está em volta do mol. Existe uma massa que corresponde ao mol? Existe. Para cada elemento existe uma massa que corresponde ao mol. Existe uma única massa molar? Não. É como eu falasse que existe uma única massa para dúzia. Uma dúzia de laranjas tem o mesmo peso que uma dúzia de maçãs? Não. Então, um mol pode ter pesos diferentes? Pode, assim como uma dúzia pode ter pesos diferentes. Depende de quem eu estou fazendo referência. Um mol de ouro tem um peso diferente de um mol de carbono e assim sucessivamente. Pois mol nada mais é do que a quantidade daquela matéria. Então, é 6 vezes 10 a 23 daquela matéria. Só que aquela matéria pode ter um peso unitário diferente da outra. Portanto, os pesos molares, as massas molares, podem ser diferentes. Beleza? E aí, pessoal, vamos agora falar numa parte muito importante, que é a parte de densidade, volume e volume molar. Presta muita atenção aqui, pessoal. Olha, presta muita atenção. Muita atenção. Muito aluno bom, chega no final do terceiro ano sem saber utilizar volume molar, sem saber utilizar densidade. Entenda só uma coisa. Toda vez que eu estiver falando do volume e eu estiver me referindo na reação química a uma substância no estado líquido ou a uma substância no estado sólido, você vai utilizar a fórmula de densidade, que é massa sobre o volume, para achar a massa que ele está falando. Por que isso, Jonatas? Porque se eu sei a massa, eu consigo saber quantos mols pela tabela periódica. Eu não tenho as massas atômicas e consigo saber as massas molares. Então, se eu tenho volume, eu consigo, por meio da densidade, descobrir o quê? A massa. Se eu descubro a massa, eu consigo descobrir o número de mols, que aquela massa faz referência. Isso é muito importante. Então, toda vez que eu tiver uma substância no estado líquido, como é que eu vou saber? Vai aparecer entre parênteses do lado da substância lá na reação, que ela está no estado líquido, ou que ela se encontra no estado sólido. Substância no estado líquido e sólido, você vai encontrar o volume pelo método densidade. Você pega lá, a questão certamente trará para você a densidade, te trará o volume para você achar a massa, para que assim você ache, a partir daquela massa, qual é o número de mols. Então, veja bem, se for um líquido e um sólido, você vai utilizar o conceito de densidade para criar essa relação entre massa e volume. Por quê? Porque o volume que um sólido ocupa, assim como o volume que um líquido ocupa, ele é a extensão daquela massa. Ele é exatamente a extensão daquela massa. O volume de sólidos e líquidos, ele é fixo. Tá, Jonatas? E os gases? Não é fixo. Presta atenção, o volume de um gás, a massa em relação ao volume que ele tem é desprezível, ou melhor, desprezável, se eu comparar com o volume que aquela massa está se deslocando. Porque lembre-se, gente, um gás não tem volume definido. O volume de um gás é o volume do recipiente que o contém. É diferente do volume de um sólido, do volume de um líquido. Eles são fixos. Eles são a representação da extensão da massa. Mas imagina o volume de um gás. O volume da molécula é muito pequeno. Mas aquela molécula, se eu tivesse uma molécula gasosa aqui, qual era o volume dela? Você ia pegar o tamanho dela? O tamanho daquela massa? Não. Porque uma molécula gasosa, nessa sala, ela estaria ocupando toda essa sala, todo o ambiente. Ela estaria se deslocando por todo o canto. Portanto, não poderíamos dizer que o volume dela é o volume daquele átomo, que aquela massa ocupa. Não poderíamos. Por quê? Porque como ela se locomove, ela não fica fixa, ela não fica parada em determinado ponto, ela está ocupando o volume do recipiente. Torna-se desprezável o volume da molécula, o volume da partícula, o volume da entidade, o volume do material. Porque aquele volume é tão pequeno perto do volume por onde ela se desloca. Então, para gases, dificilmente vamos utilizar a densidade. Não é que a gente não pode, veremos isso mais à frente na aula de densidade. Normalmente, em se tratando de vestibulares e Enem, nós vamos utilizar um conceito específico chamado volume molar
especialmente para os gases, vai existir uma pré-determinação já calculada para você. Ele vai te informar o volume de 1 mol de um gás. Porque olha só, o volume de 1 mol de um gás é muito importante que você entenda. Ele só depende do que, gente? Ele depende de quem é o gás? Não, ele não depende de quem é o gás. Ele depende do recipiente que o contém. E o recipiente que o contém tem duas condições físicas interferindo. Quais são? Temperatura e pressão. Se você começa a fechar o recipiente, você não está aumentando a pressão? Se você começar a aumentar esse recipiente, você não está diminuindo a pressão? A temperatura e a pressão interferem na densidade de um gás? Interferem. Agora, se eu comparo dois gases, 1 mol de um gás X com 1 mol de um gás Y, se eles estiverem, presta atenção, 1 mol de um gás X e 1 mol de um gás Y, se eles estiverem nas mesmas condições de temperatura e pressão, 1 mol do gás X e 1 mol do gás Y ocupam o mesmo volume, pois se estão sob a mesma temperatura e pressão, em outras palavras, sobre o mesmo recipiente, o volume deles é o mesmo, o volume do recipiente. Isso é importantíssimo você perceber, tá? E esse volume, né, ele vai ser calculado. O volume molar é o volume em litros, volume molar, toda vez que volume molar, massa molar, volume de 1 mol, massa molar, massa de 1 mol, volume molar, volume de 1 mol de partículas, que querem dizer 6 vezes 10 a 23, de uma substância no estado gasoso. Qual é o volume molar do gás hidrogênio? O que eu estou perguntando para você? Qual é o volume de 6 vezes 10 a 23 moléculas de gás hidrogênio? Qual é o volume molar do gás oxigênio? Estou fazendo qual pergunta para você? Qual é o volume de 6 vezes 10 a 23 moléculas de gás oxigênio? Assim, tanto a pressão quanto a temperatura influem no volume molar de um gás. Presta atenção nisso aqui. Nas condições normais de temperatura e pressão, as famosas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, quais são elas? Preste atenção, 0 graus Celsius ou 273 Kelvin sob pressão de 1 atm. Presta atenção, CNTP, condições normais de temperatura e pressão, 0 graus Celsius. Existe uma outra condição que a gente chama de condição padrão e também chamamos de temperatura ambiente. Temperatura ambiente não é 0 graus Celsius, é 25 graus Celsius. Muda tudo. Muda tudo. Toda vez que ele fizer uma referência a volume molar, a gente já fez uma condição chamada condição normal de temperatura e pressão. E quais são essas condições? Tem que saber? Tem. 0 graus Celsius e 1 atm. Como que a questão pode falar? Pode falar 273 Kelvin? Quer dizer a mesma coisa? Quer dizer a mesma coisa para a temperatura de 0 graus Celsius. Pode falar ao nível do mar? Sim, porque ao nível do mar a pressão é de 1 atm. Pode falar 765 milímetros de mercúrio? Sim, pois corresponde à mesma coisa que 1 atm. Pode falar aproximadamente 10 a quinta pascal? Sim, porque tudo isso que corresponde a uma pressão de 1 atm. O texto não tem que falar necessariamente estando na CNTP. Ele pode descrever as condições para você e você tem que saber que é CNTP. Mas normalmente a questão fala, considerando na CNTP, o volume molar é de 22,4 litros. 22,4 litros. Volume molar de quê, gente? Volume molar de um gás. 22,4 litros. Vamos dizer, esse valor é fixo? Tem vestibular que pode dar um valor diferente para isso? Pode dar valor diferente. Na Universidade de Brasília, por exemplo, na UNB, eles adotam 22,7. Na verdade, 22,71. Então, presta atenção, esse valor não é necessariamente 22,4. Há a possibilidade da variação dele entre 22,4 e 22,7. Lembrando que a prova trará esse valor que você deve considerar como volume molar. Então não é um valor que você tem que decorar. Ele vai falar, considerando na CNTP o volume molar 22,4 litros. Aí você vai resolver a questão com aquele dado. Se ele mandar considerar o volume molar 30 litros, considere 30 litros. Porque a questão é que diz para você o que você vai considerar. E o que isso quer dizer? O volume molar, volume de 1 mol. O volume de 1 mol de um gás só depende das condições de temperatura e pressão. Portanto, não depende, olha o item teórico, não depende de quem é a substância.
A substância pouco importa. O volume molar não depende de um gás, não depende de quem é a substância. Depende da temperatura e pressão. Sobre mesma temperatura e pressão, o volume molar de duas substâncias será o mesmo para um mol de qualquer substância no estado gasoso. Maravilha? E para finalizar, vamos entender aqui essa relação com densidade que eu falei com vocês. Olha, através da densidade é possível calcular o volume ocupado por um mol de cada gás na CNTP? É possível, vamos ver. Massa molar do gás nitrogênio, 28 gramas por mol. Isso é um dado. Aí eu tô te dando a densidade. A questão tá dando a densidade para você. Aí ele vai lá e fala, a densidade nessas condições é de 1,25 gramas por litro. Então o que eu faço? Densidade de massa sobre volume. Se a densidade é 1,25, a massa é de 28 gramas por mol, ou seja, cada mol tem 28 gramas. Sobre volume, adivinha, chegamos ao volume de 22,4. Dentro dessas condições, se eu for calcular a densidade do gás carbônico, a densidade do gás carbônico vai dar 1,96 gramas por litro. Densidade é massa sobre volume, portanto, 1,96 que é a densidade, igual a 44, que eu não quero saber o volume de 1 mol, então tem que pegar a massa correspondente ao mol. 1,96 igual a 44 sobre V, V igual a 22,4. Notem, massas, olha só, massas molares diferentes, mas no fim das contas o volume é o quê? É o mesmo, porque estão sob a mesma condição de temperatura e pressão. Não é que não existe densidade para os gases, existe. Só que a densidade dos gases varia de acordo com a temperatura e pressão, o que já não ocorre de maneira expressiva com sólidos e líquidos. É um valor fixo. Então, a gente vai usar o famoso 22,4. Fique atento, na CNTP, quando a gente estiver falando de gases, e o 22,4 é o volume de um mol de qualquer gás. Diferente da massa molar. Não existe uma única massa molar. Cada mol de substância tem sua massa, como o lance da dúzia que eu já falei com vocês. Uma dúzia de laranja pesa diferente de uma dúzia de maçãs. A massa de um mol de carbono é diferente da massa de um mol de oxigênio. Tudo bem? Galerinha, assista quantas vezes precisar essa aula, porque ela é o alicerce para os nossos próximos assuntos. As leis ponderais e das leis ponderais, as famosas relações estequiométricas ou bem conhecida estequiometria. Um grande abraço, espero ver você assistindo essas aulas com persistência, mas não deixe, você aluno do Química Resolve, de analisar o nosso PDF, que está muito bem explicado tudo isso, e acompanhar esses PDFs, resolvendo as questões propostas, logo quando a gente tem o tema, a primeira vez que o tema aparece, já tem o PDF lá para você baixar, já tem textos complementares para você ler, não deixe de ler, e já tem lista de exercícios para você fazer. Especificamente, de cálculo estequiométrico, já tem uma lista aí envolvendo todas as questões que caíram na prova do Enem desde 1998, desde a primeira prova do Enem até hoje, questões sobre esse assunto. Um grande abraço, fique com Deus.